E aí, pessoal, tudo certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemas de armazenamento. Então, esse é o capítulo 11 do livro do Groover, tá? E ele divide mais ou menos em 4 seções aí essa parte de sistemas de armazenamento. Primeiro, falando um pouco do desempenho do sistema e estratégias de como fazer a localização dos objetos no sistema de armazenamento. Métodos e equipamentos convencionais de armazenamento. Sistemas automáticos de armazenamento. E ele fala um pouco também sobre a análise de engenharia dos sistemas de armazenamento. Então, o que é, né? Qual é a função do sistema de armazenamento num sistema de manufatura? Bom, a primeira função é armazenar materiais por um período de tempo e permitir acesso quando necessário. Então, a gente pode ter armazenado, em geral, peças, algumas peças de reposição, ferramentas de reposição. A gente pode ter também armazenado aí trabalho em progresso, ou seja, produtos que ainda não foram 100% finalizados, eles estão ali esperando, né, algum momento para serem finalizados na produção. Também armazenar produto acabado até esse produto ser enviado para os clientes, né? E muitas vezes, como o trabalho é feito em lotes, muitas vezes em função do tempo de setup, do custo que tem para fazer a preparação, muitas vezes também é produzido um pouco de excedente nos lotes que acaba ficando estocado até ser vendido. O que não tem sido hoje uma busca, né, de fazer... A gente tenta evitar ao máximo estoques porque isso é basicamente investimento parado que está ali, né, esperando para ser vendido. Mas tem sempre um ponto de equilíbrio. Então, os sistemas de armazenamento eles vão ser super importantes para a cadeia de suprimentos. Eles vão fazer parte de vários momentos, né, durante a produção. E a gente tem vários recursos, várias tecnologias para fazer a automação desses sistemas também, para aumentar a eficiência. Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos. Então, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que pensar quando pensa em armazenamento, que vai nos dar uma visão, assim, de como pensar um sistema desses, é pensar nos materiais que a gente vai querer estocar, né? Então, aqui tem 10 exemplos de materiais, e esses próprios materiais, eles vão causar implicações, essas próprias características desses materiais vão implicar em escolhas que a gente vai ter que fazer nos sistemas de armazenamento. Então, materiais brutos, por exemplo, né, estoque de material bruto a ser processado, por exemplo, barras, chapas de metal, granulados. Geralmente vão ser materiais muito pesados ou que vão estar em sacos ou vão estar em cima de pallets, né? Peças compradas, podem ser uma peça de reposição, pode ser um componente comprado também, pode ser uma ferramenta que quebra eventualmente, é bom ter a peça para não parar o processo, né? Materiais em processo, que seria peças parcialmente produzidas, né, entre as operações ou aguardando montagem. Produto finalizado, então aquele produto que está no estoque já para expedição. Retrabalho e descarte, pode ser o estoque de peças e refugo, né, que pode ser reciclado ou vendido como para ser reaproveitado, reutilizado. Refugo também, né, cavacos e tal. Ferramentas, né, como eu falei, peças de reposição, material de escritório, papel, formulários, registros de fábrica, né, registros, papelada, enfim, formulários, tudo isso. Então, tudo isso são possibilidades, pessoal. E se a gente olhar cada um desses casos, esses materiais vão ter diferentes características. E geralmente, quando a gente olha para cada um deles, a gente já imagina uma possível localização para eles nas instalações, né? E a gente sempre vai tentar deixar esses materiais o mais próximo possível de onde eles precisam, onde eles são necessários, né? Então, isso já dá uma visão de pensar em layout também, em organização do chão de fábrica e das instalações no geral. Então, tem uma série de medidas de desempenho e métricas que a gente vai tentar estimar, modelar e também avaliar, né, em termos de requisitos quando a gente precisar escolher ou analisar um sistema desses. Primeiro, a capacidade de armazenamento. A capacidade, pessoal, em geral, é dada em volume, né, em metros cúbicos, ou o número total de compartimentos de armazenamento. Então, por exemplo, a gente tem lá um número X de compartimentos onde a gente vai poder botar um pallet de 1,20
de largura por 1,20 de comprimento por, sei lá, 2 metros de altura, 1 metro de altura. Então a gente vai olhar sempre em relação ao volume e ao número de compartimentos. Quando a gente tem, óbvio, uma certa unitização, né, que é o que a gente falou lá nos sistemas de transporte. Outra medida de desempenho, densidade de armazenamento, tá? A densidade, pessoal, bom, na física ela é uma relação entre massa e volume. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? A densidade é uma relação entre o espaço volumétrico disponível para armazenar real em relação ao espaço volumétrico total. Bom, a gente tem que pensar que nas instalações a gente vai ter corredores, espaços aéreos, vai ter alguns pontos de passagem, e esse é um espaço que a gente não vai poder aproveitar para armazenagem. Então, por exemplo, se a gente pensar num pavilhão, num estoque, a gente vai ter a capacidade de armazenamento dele, mas a gente vai ter o volume total desse ambiente e a gente vai ter o volume de capacidade de armazenamento. Então a gente vai ter essa relação da densidade, né? Isso também vai implicar depois em outras questões que a gente vai comentar. Outras medidas, pessoal, que são bem importantes, taxa de transferência, tá? Então, por exemplo, num sistema onde a gente tem que pegar e buscar as coisas, né, que a gente chama de Storage and Retrieval, SR geralmente é o conceito de armazenar e buscar, né? Essa taxa de transferência é justamente uma medição de quantas vezes por unidade de tempo a gente consegue fazer uma transferência, um armazenamento e uma recuperação em geral. Então ela está muito associada a quantos pallets, por exemplo, por hora a gente vai conseguir armazenar e buscar no sistema. Que isso vai dar uma noção para a gente se esse sistema de armazenamento vai ter vazão suficiente para as necessidades, tá? Então, a gente tem esse conceito, que nem eu falei, de armazenamento e busca, né? SR. E geralmente quando a gente pensa em armazenagem, né, pessoal, quando a gente quer colocar algum objeto, algum produto no sistema de armazenagem, a gente tem que pegar essa carga que chega, né, numa unidade de entrada aqui, pegar ela e levar ela até a posição onde ela vai ser armazenada. Então, tem que pegar a carga, tem que movimentar até a localização onde vai ser armazenado, colocar a carga no local e voltar para a estação. Então, um carrinho automático, né, ou uma empilhadeira aqui automática, ou um sistema de estantes, ele vai ter que fazer todo esse processo para fazer um armazenamento. Enquanto que na recuperação, a recuperação é tirar do sistema de armazenamento e disponibilizar no sistema de produção, né? Então seria o processo contrário. Esse sistema recebe uma requisição para buscar um determinado material, ele se move até o local do armazenamento, pega o item, move de volta para a estação de saída, né? A gente geralmente vai ter uma entrada e uma saída no sistema, ou várias entradas e várias saídas, dependendo da arquitetura, e vai então mover para a estação de saída e descarregar. O que vai se tentar fazer, né, pessoal, é a gente ter múltiplas transações por ciclo, para tentar otimizar isso. Então, por exemplo, esse sistema faz o armazenamento e já vai na posição onde ele tem que buscar alguma coisa, se possível, para trazer de volta, né? E aí a gente consegue fazer armazenamento e recuperação por etapa, né, mais de um. Então, esses sistemas podem ser otimizados para isso. E outra métrica, pessoal, que a gente vai usar é a utilização, né? A proporção de tempo em que o sistema está de fato sendo usado. Bom, se ele fica ocioso, ele vai tender a ter um baixo fator de utilização. Enquanto, se ele for alto, o fator de utilização quer dizer que não vai ter muito tempo para falhas e picos de demanda, né? Então, o fator de utilização seria essa proporção de tempo de uso. E, da mesma forma, a disponibilidade, como a gente já falou nos outros vídeos aí, nas outras aulas, é o tempo médio entre falhas aqui, né? Então a gente pode ter travamentos, pode ter algum problema alguma questão de manutenção, alguma falha mecânica, ou falha aí nas comunicações. Isso vai influenciar na disponibilidade. E esses fatores podem ser combinados, então, para a gente poder avaliar melhor, né, essas taxas de transferência e a capacidade de armazenamento desse sistema. Então, tudo isso são critérios que a gente pode levar em conta na hora de escolher ou definir o sistema de armazenamento que a gente vai usar.
Bom, pessoal, outra questão importante quando a gente vê é como a gente vai fazer a localização do armazenamento, tá? O que quer dizer isso? É como a gente vai organizar os produtos e os materiais nesse sistema de forma a gente conseguir fazer um armazenamento eficiente com um custo baixo ou moderado, né, e que seja relativamente rápido e otimizado para a situação que a gente tem. Então, uma das abordagens, pessoal, é o armazenamento aleatório, tá? O que é o armazenamento aleatório? Os itens que a gente quer colocar nesse estoque, né, eles são geralmente armazenados em qualquer lugar disponível. Então, tem um espaço aqui na estante, a gente coloca ali o produto, tá? Então, a gente vai sempre tentar colocar o produto ou o material no espaço mais próximo desse sistema de armazenamento. E daí a gente tem aqui uma coisa importante também, que é bastante utilizada nos sistemas de armazenamento, que é o SKU, né? Que é a Unidade de Manutenção de Estoque, que identifica todos os itens armazenados no estoque através de um código, tá? Então, por exemplo, cada produto que vai estar no estoque vai ter um código desses para ser identificado, para poder ser rastreado e para a gente poder saber aonde ele está localizado no sistema. E aí o que acontece? A gente pode também fazer uma classificação do tipo de SKU de acordo com a demanda, com a procura daquele produto no sistema de armazenamento. Então, por exemplo, se a procura é alta, a classificação do tipo de estoque, né, ela tem aqui uma numeração, né, de 1 a 9 para classificar. E aí a gente tem uma relação da procura e do custo para buscar, né, esse material, né, ou do custo relativo a esse armazenamento. Isso vai dar para nós uma visão, né, de como organizar essas estratégias também. E outro tipo de armazenamento, pessoal, é o armazenamento dedicado. Ou seja, cada tipo de produto, cada tipo de material, ele vai ter uma localização específica para ele. E aí o que a gente vai ter que fazer é uma tomada de decisão de como a gente vai localizar esses produtos. Então, a gente pode armazenar por uma sequência numérica, a gente pode organizar segundo o nível de atividade ou demanda por aquele material e a taxa de atividade por espaço com aqueles de maior taxa. O que quer dizer isso? A gente vai tentar organizar esse armazenamento de forma que a maior demanda, em geral, ela esteja mais próxima no sistema de armazenamento, ou mais próxima dos pontos de armazenagem e de entrada e saída do sistema de armazenamento, né? A gente sempre pode olhar o sistema como um sistema que tem entradas e saídas também, né? E aqui está o armazenamento, então, e aqui está a saída. Então a gente vai tentar organizar sempre essa localização de forma a gente fazer isso o mais rápido possível, né? Com menos energia também, menos uso de recursos. E para comparar, então, o armazenamento aleatório, geralmente ele vai envolver menos espaço, porque a gente sempre vai estar ocupando os espaços mais próximos, e o armazenamento dedicado, ele está associado, então, a tentar ter maiores taxas, né? Porque os itens mais ativos estão mais próximos, assim como eu falei, né? E aí a gente pode também classificar esses materiais, dividir eles em classes de acordo com o nível de atividade. E até dentro dessas classes a gente pode usar armazenamento aleatório, mas a gente vai ter toda uma organização do sistema para tentar otimizar da melhor maneira possível. Outra coisa importante, a gente estava falando de ERP, né, que são aqueles softwares e sistemas para ajudar a organizar. Em geral, pessoal, a gente vai ter, para alguns materiais, um nível de estoque e a gente vai ter um comportamento ao longo do tempo desse estoque. Então, por exemplo, aqui, nesse ponto do estoque, né, aqui está o nível de inventário, a quantidade de material armazenado ou de um determinado material específico, e aqui o tempo. E a gente pode ver aqui, por exemplo, que nesse estoque ele foi reposto e em 50 dias esse estoque desceu, né? No caso aqui são papelões ou caixas. Em 50 dias ele foi a um estoque mínimo de 10 aqui, por exemplo. Então esse aqui seria o ciclo, né? 50 dias, a cada 50 dias esse material tem que ser reposto.
e aqui ele é reposto de novo. Então, geralmente, qualquer material no estoque ele vai ter esse comportamento ao longo do tempo, né, de ir descendo à medida que esse recurso é consumido. E o que a gente vai fazer no sistema de ERP, por exemplo, que justamente serve para organizar boa parte das operações que a gente vai ter na indústria ou na empresa, é colocar um aviso, né, ou um disparo automático aqui de compra quando chegar num estoque mínimo para esse material ser reposto. Então esse ERP ele pode dar um aviso pro operador aqui do ERP para ser comprado, né, esse material, ou ele pode até automaticamente enviar um e-mail ou enviar algum tipo de aviso para o fornecedor já trazer esse material de novo. Então tudo isso aqui faz parte, né, de uma organização aí da parte de estoques, tá? Tem várias abordagens, na verdade, para fazer isso, mas essa é um dos exemplos mais clássicos de como funciona. Métodos de armazenamento, pessoal, que a gente vai ter. O armazenamento a granel, que é esse aqui que a gente tem um exemplo do lado. O que a gente vai encontrar? Geralmente mantidos em cargas unitizadas e empilhadas, né, que a gente está vendo aqui os pallets, em filas ou blocos, próximos com poucos corredores. Vocês podem ver que entre esse espaço aqui não tem corredor, não tem como entrar lá dentro e buscar o material que está lá dentro diretamente, tem que ser tirado. Então a gente vai usar esse tipo de estoque quando for um produto que pode ficar armazenado por um bom tempo, não é perecível, né? E a gente produz e mantém essa grande densidade de estoque aqui. Então a gente tem alta densidade e baixa acessibilidade em função, né, acessibilidade, no caso, pegar um material específico que está ali no meio. Só que ele vai ter um baixo custo por metro quadrado e os itens com baixa rotatividade, ou seja, não precisa acessar toda hora esses itens, né? Então a gente vai encontrar esse armazenamento que a gente chama de a granel. E em termos de arranjos, o arranjo a granel, então ele vai ter justamente, né, um armazenamento bem denso, ou eventualmente pode ter um corredor no meio para facilitar um pouco a passagem e melhorar a acessibilidade, tá? Mas de maneira geral, a granel é feito para grande densidade mesmo. É pensado para grande densidade. Outro tipo de sistema que a gente consegue ver mais, até nos supermercados, nos grandes atacados, é o sistema de estantes. Então, o sistema de estantes, eles servem basicamente para cargas paletizadas ou cargas unitizadas também, as cargas variadas, né? No caso, né, a gente estava vendo aqui, pessoal, no a granel, que a própria carga é usada como base para empilhar em cima, né? Então tem aquela questão do empilhamento máximo. E no caso aqui, as cargas não são utilizadas como suporte, então o peso está distribuído em cima das estantes. O bom é que tem baixo custo, boa densidade e boa acessibilidade, é fácil de acessar. O custo é baixo por causa que tem uma estrutura que não é tão complexa de ser fabricada e instalada. A gente vai encontrar isso então em armazéns com vários tipos de estante. Estantes de pallet, pensadas para pallets mesmo, às vezes vai ter roletes aqui nas estantes até. Estantes portáteis, que podem ser movimentadas, e estantes do tipo cantilever. Então aqui tem um outro exemplo do sistema de estantes. Vocês podem ver que não é qualquer empilhadeira que vai conseguir fazer esse acesso, né? Precisa ter equipamentos especiais. Mas tu tem uma densidade bem grande e uma facilidade de acesso a esses produtos. Então aqui a gente já vê que já tem uma certa variedade de produto, né? Comparado ao a granel. E aí, pessoal, em outras empresas que trabalham com mais montagem, com sistemas de manufatura e linhas de montagem, a gente vai começar a encontrar outras abordagens, né? Então, vou passar rapidamente aqui para os sistemas de prateleiras e caixas, então, que são estruturas geralmente de aço que a gente vai usar para colocar algumas caixas e para fazer um armazenamento de poucos itens, né? Poucas unidades que estão armazenadas em caixas, então vão ser peças, parafusos, né? Componentes específicos. E o que pode acontecer aqui é que, se não tiver uma organização, pode ser difícil encontrar os materiais, devido a gente vai ter uma certa variedade aqui, né, nesse armazenamento. Mas também pode ser organizado. Se a gente pensar numa empresa, numa loja de material de construção, né, que tem uma variedade absurda de itens, de componentes, com certeza dá para pensar numa organização, né, de várias maneiras, por tipo de material, por tipo de produto, pelo contexto, né? Se é material para
relacionado à usinagem, se é material usado, relacionado à madeira, tudo mais, né? Então tem várias formas de pensar. E por fim, né, a gente pode ter gaveteiros também para itens pequenos, como parafusos, componentes bem específicos, que dependendo, né, do setor, se é uma oficina, se é uma empresa que faz pequenos ajustes e correções em equipamentos ou manutenção, a gente vai encontrar isso aqui. E é super importante essa organização, porque isso aqui, manter uma organização desses componentes pequenos ajuda muito na procura deles, né, na busca, quando a gente precisa buscar. Então, ao invés de ter uma caixa lá com 200 ou 50 tipos de parafuso diferentes esculhambados dentro de uma caixa, que o cara da manutenção precisa lá e procurar o parafuso, a gente separa eles em vários componentes. E a gente consegue também até estimar em quanto tempo a gente vai ter um retorno de investimento também. Porque olha só, se o cara tem uma caixa lá cheia de parafuso e ele tem que buscar um parafuso específico dentro dessa caixa, ele leva 2 minutos toda vez que ele tem que fazer isso. E ele tem que fazer isso 10 vezes por dia, ele vai gastar 20 minutos por dia. Isso num ano vai dar aí um número bem expressivo, né, de tempo que ele vai gastar procurando parafuso, quando aqui ele vai encontrar, sei lá, em 10 segundos o parafuso que ele precisa. E aí o que vai fazer? A gente vai ter um ganho de tempo aqui que vai virar um retorno de investimento. Então tu vai fazer um investimento num gaveteiro desses e tu vai ter um retorno aí em 1 ou 2 anos, né? Nem fiz o cálculo aqui, mas só para dar uma base para vocês. Até como exemplo que a gente discutiu, né, nas aulas. E bom, pessoal, a gente vai tentar automatizar esses sistemas também de forma a reduzir a intervenção humana nessas atividades, né? Então a automação ela entra aqui com o objetivo de tornar esses sistemas autônomos. Isso existe um investimento significativo, uma vez que a gente vai ter que pensar em estruturas de armazenamento específicas para determinado tipo de equipamento de armazenamento. E a gente vai ter diferentes níveis de automação. Em alguns níveis, em sistemas menos automatizados, no caso de armazenamento, a gente vai ter um operador para lidar com essas transações. E em sistemas altamente automatizados, as cargas são inseridas e retiradas através de controle computadorizado. Então vai ter vários tipos de automação possíveis para um sistema desses. E o objetivo da automação nesses sistemas de armazenamento é aumentar a capacidade de armazenamento, aumentar a densidade, recuperar espaço de chão de fábrica, que antes era usado como work in progress, né? Reduzir custo de trabalho e aumentar a produtividade, melhorar a segurança nas operações de armazenamento para evitar acidentes, evitar danos aos materiais, melhorar o controle de inventário e rotatividade. Isso aqui é super importante, pessoal, da gente dar uma destacada, porque se a gente tem um sistema computadorizado que faz esse armazenamento e que faz a leitura e tudo mais, esse próprio sistema pode fazer o controle do inventário para saber quantas caixas tem de determinado produto, a localização, o tempo que vai levar para buscar esse material, também controlar os estoques, né? Tudo isso de maneira automatizada. Isso vai trazer muito retorno, né, em termos de otimização e melhora do planejamento e organização das atividades de produção. Então, uma vez que a gente faz o planejamento da produção para uma semana, por exemplo, a gente pode até buscar nesse sistema os tempos, as estimativas de tempo, de desempenho, para usar isso num modelo para tentar otimizar, né, esse inventário, tá? Além disso, pessoal, a gente pode melhorar o serviço ao consumidor, né? Uma vez que a gente pode ter um sistema, pensem na Amazon, nessas empresas grandes que tem uma variedade de produto grande nos seus centros de distribuição, e uma vez que o cliente dispara lá uma compra no site, no sistema online, esse próprio sistema já está integrado e consegue lá buscar já o produto que tem que ser feita a expedição, né? E aumentar a taxa de transferência é outro. Então, sistemas automatizados de armazenamento, eles são um recurso muito poderoso dentro das operações de produção. Vamos falar de 2 tipos de sistemas automatizados de armazenamento, pessoal. Os ASRS, tá? Que são armazenamento e recuperação automatizados,
que são sistemas distantes que têm algum tipo de veículo para movimentar os materiais e cargas, e os sistemas em carrossel, que são sistemas de esteiras ovais que contêm itens individuais. Então vamos focar primeiro nessa parte do ASRS, que hoje é a tecnologia mais relevante para esse tipo de sistema, tá? Então, primeiro, a gente vai ter, pessoal, deixa eu só tirar o ponteiro aqui para não ter problema com os vídeos. A gente vai ter sistemas de cargas unitizadas voltados para pallets, por exemplo, esse sistema aqui, onde a gente tem as estantes para colocar os pallets. A gente vai ter uma largura desse sistema, uma altura para ele. E a gente vai ter a máquina SR, que é uma máquina do exemplo aqui na figura ao lado. Ela vai ter um ponto de entrada e saída para esse sistema, esteiras ou roletes aqui, que ela vai ter um elevador que consegue se movimentar e posicionar isso na caixa. Então vamos dar um exemplo aqui nesse videozinho rápido. Então nesse sistema, pessoal, a gente vê justamente o ponto de entrada, né? Tem aqui um leitor para identificar o pallet. Esse pallet, ele vai então para essa máquina, e essa máquina ela consegue se movimentar por entre as estantes e posicionar esse pallet ou retirar ele de uma determinada posição. Então esse próprio carrinho aqui que faz esse movimento automatizado, ele tem alguns mecanismos ali para conseguir erguer os pallets e as cargas unitizadas, no caso, né, e levar elas até uma determinada posição. Então é um sistema que tem vários sensores para detectar a posição e também alguns mecanismos para poder alimentar esse carrinho, né, algum mecanismo elétrico aqui de trilhos alimentados e tudo mais, que vão permitir a esses carrinhos fazer essa movimentação. Aqui a gente vê o carrinho. Então, basicamente um carro vai fazer um movimento num eixo e vai ter um outro carrinho que vai fazer o movimento no outro eixo aqui, né? No eixo X, no eixo Y, por exemplo, tá? Aqui tem os roletes, então, para mostrar essa movimentação. Também ergue, né? Então ele tem um movimento nos três eixos, X, Y e Z, para fazer esse armazenamento. E toda uma parte automatizada aqui, integrada, de supervisão também, tá? Então esse é um exemplo legal. A gente tem um outro exemplo aqui que é até aplicado na Tramontina, nos estoques da Tramontina, que funciona mais ou menos da mesma maneira. A empilhadeira chega com um pallet, esse pallet vai ser colocado então no sistema de armazenamento, vai ali ser pesado, vai ser feita toda essa conferência, e uma vez que esses pallets chega numa posição, tem uma movimentação que acontece ali através de alguns dispositivos e através de trilhos. Esse carrinho vai levar então esse material até a posição que ele tem que ser colocado, né? Então tem esteiras, tem vários mecanismos para fazer essa movimentação e posicionamento, né? A gente vê os trilhos aqui. Aqui tem um outro exemplo também do sistema deles, que é um sistema para fazer de alta densidade, né? Onde a gente tem justamente esse elevador que consegue fazer essa movimentação, né? Então é um outro exemplo desse tipo de sistema. Aqui tem uma fotografia, então, um registro, né, desse sistema. Vocês podem ver que ele é bem alto, né, consegue ter uma grande densidade, e que muitos produtos acabam ficando aqui ou para ser armazenados ou porque eles vão ficar um tempo muito curto, então nem precisa fazer o armazenamento, tá? Que tem um outro registro também desses carrinhos que seguem nos trilhos e vão posicionando então em cada uma das estantes. Beleza, esse é um dos sistemas mais comuns aí que a gente vai encontrar. Outro tipo de sistema, pessoal, é o ASRS Mini Load, tá? Esse aqui vai servir para pequenas cargas ou caixas ou gavetas. Vocês podem ver aqui que a gente tem caixas e gavetas, e a gente tem um trilho, então, onde a gente tem o veículo, e esse veículo vai, então, conseguir trabalhar nos eixos, né, para fazer esse armazenamento. Vocês podem ver que ele é bastante alto, e outra vantagem desse tipo de sistema é que ele consegue se mover em dois eixos ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto ele está indo até a posição X aqui onde ele tem que ir, ele já pode ir subindo. Então ele vai conseguir fazer movimentos em diagonal já, para poder otimizar o tempo de movimentação. Enquanto que nesse tipo de sistema aqui a gente tem
um movimento de cada vez em cada eixo, né? Primeiro no eixo X, depois no eixo Y. Não tem como fazer o movimento nas duas posições ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente já ganha nisso, mas claro que as cargas são menores. Aqui tem um exemplo então de um sisteminha desses. Então a gente pode ver, né, que pode colocar várias estantes, vários pontos de entrada e saída. Aqui a gente vê justamente isso, um elevador e um carrinho que consegue fazer essa movimentação para levar até determinada posição. E aí esse sistema aqui é pensado para um carrinho, né? Ele pode ser pensado na verdade para um carrinho em cada nível dessa instante, né? Como por exemplo nessa figura, tu pode ter vários carrinhos em cada uma das estantes para aumentar a tua capacidade ali de transferência, né? Ou por exemplo, tu pode ter um elevador que encaixa esse carrinho em cada trilho aqui para ele fazer uma movimentação. Então vai depender muito da taxa de transferência que a gente precisa, mas esse sistema aqui ele consegue ir se adaptando aos poucos a essas demandas, né? Consegue ter escalabilidade, isso é super importante. O conceito de escalabilidade é o conceito de que consegue expandir esse sistema e modificar ele para mais possibilidades. E por fim, pessoal, a gente tem outro tipo de sistema que é mais denso ainda, que é o Deep Lane, tá? Que é um estoque com poucos tipos de itens e que armazena em profundidade 10 ou mais cargas. Então vocês podem ver aqui um mecanismo de trilho, né, e vários carrinhos que vão fazer a entrada e saída no sistema de armazenamento. E a gente vê uma grande densidade aqui, né, 10 unidades de armazenamento aqui em cada eixo, mais ou menos, que é bastante denso, tá? Então aqui também tem uma imagem de como funciona um sistema desses. Então pode ter um ponto de entrada ou vários pontos de entrada e saída colocados. Depende do projeto, de como é pensado, da taxa de transferência que se espera. E esse produto vai chegar então também até um elevador. E esse elevador vai levar até o ponto de armazenamento, tá? Então vocês podem ver que os movimentos são feitos em um eixo de cada vez, não tem como fazer um movimento em dois eixos. Uma coisa importante, né, aqui aparece a especificação, né, pessoal, isso é uma coisa que a gente vai ter que sempre olhar quando for escolher um sistema desses ou analisar, que é a velocidade de movimentação em cada eixo, a capacidade de carga, o próprio peso do sistema, a velocidade em metros por minuto que ele consegue fazer, ó, 5 a 72 metros por minuto, quando ele está fazendo o movimento em X ou Y, ou 1,5 metro por minuto quando ele está subindo e descendo. Então tudo isso implica, né, no desempenho desse sistema e também na questão da manutenção, ó, bateria de lítio, né, então tudo isso também implica a questão de manutenções futuras que esse sistema vai ter, né, e compatibilidade também. Então nesse tipo de sistema, né, a grande sacada é o armazenamento bem denso, tá? Então tu vai fazer lá um lote de um produto que é bastante caro, ou que, por exemplo, geladeiras ou algum equipamento, e muitas vezes tu não tem uma previsão específica de quando ele vai ser vendido, ou ele tem uma expectativa de ser entregue, né, ou vendido daqui a um mês. Esse sistema é para produtos que vão ficar um pouco mais de tempo também armazenados, né? E, claro, pode ter mais de uma entrada e saída nesse sistema também, tá? Então é outro exemplo de sistema que a gente vai ter. Outro sistema, né, é um sistema vertical em círculo, né, que é o VLSM, que, por exemplo, pode servir para um estacionamento de veículos ou para armazenamento de veículos. A primeira vez que eu vi isso aqui foi em alguns vídeos e documentários no Japão de ser usado, né, a questão da densidade populacional nas cidades muito densas, pode usar um sistema desses. E também o sistema em carrossel, que a gente vai encontrar em alguns casos, pessoal, que daí já é outro tipo de sistema automatizado, onde, por exemplo, a gente vai ter várias estantes, essas estantes estão ligadas através de um sistema de trilhos aqui em cima, e quando o cara precisar buscar um componente específico, ele entra no sistema lá com qual componente ele quer, ou ele vai manualmente aqui
acionando esse sistema para ele ir girando até aparecer o componente que ele precisa. E por fim, a gente tem também o armazenamento vertical aqui, que é um sistema de armazenamento onde as estantes elas estão ligadas, né, através de um trilho. E a pessoa vai lá e retira, né, o componente. E esse sistema, tu pode entrar ali no sistema dizendo qual componente tu quer buscar, ou um código para ele. E esse próprio sistema vai te trazer os componentes que tu precisa. Então, para algumas empresas que fazem manutenção, isso ajuda também a buscar de maneira mais eficiente os componentes e facilitar a busca, né? Então, são formas aí de armazenamento automatizado, tá? Então, bom, esse sistema em carrossel, pessoal, ele vai ser usado da forma horizontal ou vertical, né? Para alguns tipos de aplicações. E esses sistemas automáticos de armazenamento e busca, então, vão permitir então armazenamento e recuperação de cargas unitizadas, retirada de pedidos também pode ser feita, né, através do mini-load e outros sistemas, e também vão permitir armazenamento de materiais em processo, tá? Isso aqui é só mais para fechar aí essa parte. E o carrossel, então, ele vai ser aplicado muito mais, pessoal, em aplicações onde a gente tem componentes eletrônicos, componentes específicos que tem que ser armazenados e que pode ser utilizado dessa maneira, essa abordagem de carrossel, para facilitar, do ponto de vista da pessoa que está fazendo a montagem, encontrar e localizar os componentes certos, né? E evitar troca de componentes, uma vez que esse sistema vai estar organizado de uma maneira um pouco mais sistematizada e automática, né? Bom, também a gente vai ter várias aplicações para ele. E o que a gente não falou aqui, pessoal, é sobre a análise de engenharia desses sistemas, tá? Que seria como levantar os modelos matemáticos que vão nos dar uma visão da capacidade desses sistemas. Então, em geral, quando a gente fala desses sistemas automáticos de retirada e armazenamento e os sistemas em carrossel, a gente vai estar preocupado em dimensionar a capacidade, dimensionar todas aquelas métricas, né? Levantar os modelos para aquelas métricas de desempenho que eu mostrei lá no começo, e analisar a taxa de transferência. Então, em geral, como vai ser feito isso? A gente vai levantar algum tipo de modelo matemático do sistema. A gente pode fazer isso ou pode buscar um sistema que tenha a taxa que a gente precisa, né? Uma vez que a gente dimensionou o nosso sistema de produção e de manufatura. Como é que a gente vai fazer essa análise, pessoal, de taxa? A gente vai ter que levantar as velocidades. A gente vai ter que fazer um modelo matemático que leve em conta a quantidade de veículos que estão fazendo deslocamento no sistema, a velocidade vertical, horizontal, e a gente consegue então levantar essas equações. Isso a gente vai fazer numa aula então específica, um exemplo de levantamento de um modelo desses, tá? E sistemas em carrossel, então, pessoal, a gente vai olhar do ponto de vista da capacidade de armazenamento, de quanto a gente consegue armazenar nele, e também da taxa de transferência, quanto tempo leva para a gente buscar uma série de itens, tá? Então, a análise de engenharia é um ponto bem importante aqui para a gente conseguir avaliar se o determinado sistema vai atender às nossas necessidades e também encontrar pontos de melhoria, né? O que a gente pode melhorar para esse sistema aumentar a taxa de transferência. E a gente pode até pensar nisso antes de fazer a instalação para prever no futuro a expansão desse sistema, né? Então tem várias formas a gente pensar nesse contexto, beleza? Então é isso, pessoal, sobre essa parte de armazenamento. É uma parte super importante, é uma parte super legal de trabalhar dentro da automação também. Então espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês, que tenha dado uma boa visão para vocês de possibilidades de uso desses sistemas automatizados. Se tu gostou do vídeo, curte aí, comenta com dúvidas ou dá algum feedback, tá? E compartilha também, pode seguir o canal aí pra gente poder expandir, né, e democratizar esse conhecimento para mais gente. E os materiais complementares, então, se encontram na minha página pessoal aqui, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima aí, tudo de bom.